dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus. Jesus compadeceu-se de toda aquela gente. Queridos e amados irmãos e irmãs, da liturgia do 16º domingo do tempo comum, fala-nos do carinho de Deus pelas ovelhas sem pastor. Diz-nos que Deus olha com amor de pai e de mãe para aqueles homens e mulheres que vivem desorientados e à deriva, os que não têm quem os guie, defenda ou alimente. No coração e na preocupação de Deus, esses ocupam um lugar bem especial. Na primeira leitura, pela voz do profeta Jeremias, Deus condena os pastores indignos, aqueles que usam o rebanho que lhes foi confiado para concretizar os seus próprios projetos pessoais e, paralelamente, anuncia que vai Ele próprio tomar conta do seu rebanho, assegurando-lhe a vida e a vida em abundância. O Evangelho de Marcos conta-nos como é que Jesus responde à fome de vida e de esperança daqueles que o procuram. Profundamente comovido com o desnorte das ovelhas perdidas que correm atrás dele pelas vilas e aldeias da Galileia, Jesus oferece-lhes a boa notícia do reino e do projeto humanizador que Deus tem para o mundo e para as pessoas. A missão de Jesus também é a missão dos discípulos. Para concretizá-la, eles devem manter uma estreita comunhão com Jesus. Na segunda leitura, Paulo, dirigindo-se aos cristãos de Éfeso, fala-lhes do desígnio salvador de Deus. Esse desígnio abrange todos os filhos e filhas de Deus, sem distinção de raça, de etnia, de cor, de diferenças sociais ou culturais, de experiências religiosas. Deus quer salvar a todos e reunir à sua volta. Reunidos na família de Deus, todos que acolhem o convite à salvação são agora irmãos e irmãs, unidos pelo amor. Os apóstolos, depois de algum tempo pregando sobre a conversão, expulsando demônios e curando os doentes, regressam ao encontro de Jesus. Conta-lhe o que tinha feito e ensinado. Jesus é o ponto de partida e o ponto de chegada da missão. Os apóstolos partem porque Jesus, ao enviar, anuncia por toda a parte, não uma mensagem própria, mas a boa notícia que lhes foi confiada por Jesus. Regressam para Jesus. Quando conclui o seu trabalho missionário, apresenta a Jesus o relatório detalhado do que conseguiram realizar. A missão é de Jesus. Convém que os discípulos de Jesus de todas as épocas e lugares estejam bem cientes dessa realidade. A missão é de Jesus, a missão, a obra é de Deus, não nossa. Somos colaboradores e discípulos do Senhor. Em seguida, Jesus convida os seus apóstolos a irem com ele para um lugar isolado, para descansar um pouco. Esse retiro serve para aprofundar e fortalecer a comunhão entre os discípulos e o próprio Jesus. O momento de parar, proposta feita por Jesus, tem também como objetivo proporcionar aos apóstolos um merecido tempo de descanso. As atividades da missão foram intensas. Marcos diz que havia sempre gente chegando e partindo e que eles nem tinham tempo de comer. Há certamente aqui um aviso contra o ativismo exagerado que destrói as forças do corpo e seca o espírito. O excesso de trabalho pode levar os discípulos a uma saturação que lhe esgota o entusiasmo e lhes faz perder o sentido da missão. O retiro dos discípulos com Jesus dura apenas pelo breve espaço de viagem de barco, porque as multidões, ao verem para onde o barco se dirigia, contornaram o lago da Galileia a pé e correram para o lugar onde o barco ia aportar. Ao chegarem Jesus e os discípulos, depararam-se com aquela multidão que o espera de novo. Jesus recordou-se então de uma velha metáfora que a catequese de Israel usava recorrentemente. Eram como ovelhas sem pastor. Aquela busca incansável e determinada espelhava até com algum dramatismo
a fome de vida, de perspectiva de esperança que aquelas pessoas sentiam. Elas corriam atrás de Jesus, porque acreditavam que Ele podia saciar-lhes essa fome. Contudo, amados irmãos e irmãs, Jesus responde a essa multidão necessitada, ensinando-lhes muitas coisas. Pouco depois irá alimentá-los com um pão multiplicado e partilhado. Os discípulos estão ali, ao lado de Jesus, vendo como Ele dá testemunha do amor, da ternura, da bondade de Deus àqueles homens e mulheres que procuram a salvação, que procuram a libertação. Como Jesus, tenhamos nós também hoje compaixão e nos coloquemos a caminho para anunciar o Evangelho, a boa notícia da salvação e saciar a fome e a sede daqueles que mais precisam. Por isso, convido a todos, vamos juntos evangelizar. Compartilhe essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Inscreva-se em nossas redes sociais. Ative o sininho de notificações. Comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, a serviço e comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos proteja e abençoe nessa grande missão. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação.